E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai desmontar um verdadeiro milagre da natureza. Como exatamente uma árvore sobrevive a um incêndio florestal. E a gente não vai ficar só na superfície, não. Vamos explorar a anatomia dessa sobrevivência, peça por peça, entendendo as variáveis biológicas e ambientais que entram nesse jogo. A grande pergunta logo de cara é: o que determina quem vive e quem morre quando o fogo chega? Para entender isso, a gente precisa parar de olhar para uma floresta como se fosse só um grande amontoado de lenha, sabe? É bem mais que isso. Elas são, na verdade, equações biológicas super complexas reagindo em tempo real a um evento extremo. Então, vamos decifrar isso juntos. Primeira parte da nossa equação, o fator calor. A gente começa a construir a nossa árvore ideal e resistente ao fogo, olhando para algo invisível, a temperatura do ambiente, antes mesmo da primeira faísca aparecer. Imagina um dia muito quente. A folhagem de uma árvore pode bater tranquilamente a marca dos 40 graus Celsius. E por que isso importa? Bom, significa que o incêndio não precisa fazer muito esforço, nem precisa de muito calor extra para atingir um nível letal para a planta. O próprio ambiente já adiantou metade do estrago. E aí a gente entra numa corrida super dramática contra o relógio. Olha só que dado impressionante de um estudo de 2006 com mudinhas de Pinus taeda. A 55 graus, essas plantas aguentam firmes por cerca de 8 minutos. Parece pouco, né? Mas espera. Se a temperatura subir só mais um pouquinho para 65 graus, a janela de sobrevivência despenca para menos de 1 minuto. É menos de 60 segundos. Literalmente, o tempo parece derreter quando o calor atinge esses picos extremos. Saindo do ambiente e indo para a planta em si, vamos falar sobre a armadura da árvore. Aqui, a casca funciona como a armadura definitiva. É o principal mecanismo de proteção, atuando como um isolante térmico vital, principalmente lá embaixo, pertinho do solo. E adivinha? Quanto mais velha e madura a árvore, mais grossa essa casca. É como se, com o tempo, elas fossem forjando um escudo cada vez mais impenetrável. E a eficácia dessa armadura depende de toda a estrutura, densidade e até da umidade natural que ela retém. Mas não é só a casca que faz o trabalho duro. A arquitetura geral da planta faz toda a diferença. Sabe aquelas árvores autônomas que perdem os galhos de baixo logo cedo? O nome disso é desrama natural. Como elas desenvolvem essas copas bem altas lá no topo, elas ganham quase uma imunidade contra incêndios devastadores de copa. Faz todo sentido. Sem aqueles galhos baixos, o fogo simplesmente não tem combustível ali perto para usar como escada e subir pelo tronco. Agora, a gente vai cavar um pouco mais fundo. Literalmente. O perigo oculto das raízes. Porque, convenhamos, ter uma armadura espetacular acima do solo não serve de absolutamente nada se a fundação lá embaixo for fraca. A arquitetura das raízes dita completamente as regras de sobrevivência, especialmente naqueles incêndios subterrâneos que a gente mal vê. O jeito que essas raízes se espalham debaixo da terra pode ser, sem exagero, a diferença absoluta entre a vida e a morte da árvore. É quase um jogo letal de esconde-esconde. Raízes superficiais, daquelas que ficam logo ali coladas na superfície, são alvos extremamente fáceis, destruídas rapidinho pelo calor radiante do solo. Em contraste total, a gente tem os sistemas de raízes profundas, tipo as raízes pivotantes que mergulham como âncoras. Elas mantêm a árvore super segura, firme e termicamente isolada, enquanto o fogo varre a parte de cima sem piedade. O que nos traz a um dos pontos mais surpreendentes dessa análise: o paradoxo das coníferas. Quando a gente olha para essa divisão clássica das árvores, as folhosas, que têm folhas largas, contra as coníferas, tipo os pinheiros, a primeira intuição costuma nos enganar. É muito natural pensar que as folhosas levam vantagem e são as grandes sobreviventes. Afinal, as folhas delas quase nunca geram incêndios de copa tão ferozes, a menos que o clima esteja absurdamente seco. Mas é aí que a natureza dá um nó na nossa cabeça. As coníferas são cheias de resina e pegam fogo, que é uma beleza, são super inflamáveis. Só que a casca delas é tão superior em qualidade de isolamento que, no fim das contas, elas acabam sendo muito mais resistentes ao fogo do que as folhosas. É de explodir a cabeça, né? Elas inflamam mais fácil por fora, mas a armadura é tão robusta que o coração da árvore continua lá, vivinho da Silva. E para fechar o nosso quebra-cabeça, a gente precisa falar sobre a importância do tempo. A questão aqui é que a sobrevivência não depende apenas de uma casca grossa, depende fortemente do relógio biológico da planta.
Se uma árvore ainda é só um brotinho, jovem e cheia de seiva, ela é extremamente vulnerável ao menor sinal de calor. E o motivo é simples. Nessa fase inicial de vida, a planta ainda não teve o tempo necessário para criar aqueles elementos espessos de proteção. Ela está completamente pelada e exposta. Ou seja, se o incêndio bater na porta durante a estação de crescimento ativo, ali na primavera ou no verão, o estrago no ecossistema é brutal. É nessa época que os brotos e o câmbio vascular, que são os responsáveis por fazer a árvore crescer, estão trabalhando a todo vapor, mas estão frágeis. Por outro lado, se o fogo acontece durante a dormência, lá no inverno, a resiliência é bem maior. A planta está meio que num modo de segurança, toda blindada para passar o frio. E isso deixa a gente com uma pulga gigante atrás da orelha para pensar no futuro. Com o aquecimento global, aquelas temperaturas da linha de base que a gente falou lá no início estão subindo sem parar. Então, fica a grande questão. Será que essa armadura biológica, que demorou milênios e milênios para se adaptar perfeitamente a esse equilíbrio, vai conseguir evoluir a tempo de suportar esse novo cenário contínuo de calor extremo? É um detalhe fundamental para a gente refletir sempre que tiver a oportunidade de observar o verdadeiro milagre que é a recuperação de uma floresta depois do fogo. Valeu pela companhia em mais essa exploração e até a próxima!